Amar é repreender. Amar não é só agradar, mandar presentes e beijar e abraçar, dizer que está tudo bem. Não, amar é corrigir. Muitos são os beijos de quem odeia, mas a repreensão, a correção de um amigo é sincera e verdadeira. Versículo 10 na outra tradução. O mesmo versículo 10, Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. É erro da Ferreira de Almeida. Corrigida, hein? Uma Bíblia corrigida. Olha só. Versículo 10. Agradou a Deus de moê-lo. Moê-lo seu filho. Agradou a Deus em moer seu filho. Em torturar seu filho. Agradou a Deus? Agradou. Agradou? Fazendo-o enfermar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Sim, essa segunda frase está correta. Ele entregou a sua vida. Jesus mesmo disse: os homens não tiram a vida de mim. Eu é que ofereço, eu é que entrego a minha vida em sacrifício. Jesus disse isso. Interpretação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O maior, o melhor. Aquele que não erra. Ele disse: ninguém tira a minha vida. O Pai me matou? O Pai me matou? Deus, meu Pai, me matou? Deus, meu Pai, que mandou sobre mim o sofrimento? Que mentira, meu irmão. Grave, gravíssima. Gravíssima. O próprio Filho, no Evangelho, diz: ninguém tira a minha vida. Os homens queriam tirar a vida dele, os pecadores, os falsos, os maus. Mas ele disse: se eu não quero, ninguém tira. Se o Pai não permite, ninguém tira. Eu é que ofereço. Eu vim para oferecer, dar a minha vida. Você está entendendo, irmão, a contradição do que disse aquele pastor? A contradição de tanta gente que prega o erro em nome de Cristo, em nome de Deus. Meus irmãos e irmãs, nós vamos continuar e vamos gravar muitas listas de vídeos para instruir você no caminho de Deus. Todavia, versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo. Não, está errado. Não agradou a Deus moê-lo. Não foi Deus que fez isso. Tradução e interpretação correta desse versículo 10. Que o Espírito Santo me iluminou. O Espírito Santo colocou no meu coração. O Espírito Santo está dizendo a você, está corrigindo a você. Aquele homem e todos aqueles que ouviram e aceitaram esse erro, estão aceitando erros em nome de Deus e propagando erros, e o fermento leveda toda a massa. Uma falsa doutrina, uma falsa interpretação, ela contamina muita gente e durante muitos séculos, irmãos. Por isso, agora vem do versículo 10, Isaías 53, 10. A correção que Deus me passou, o Espírito Santo, para ajudar você, sua igreja. Não estou dizendo para você se mudar, sair da sua igreja. Estou dizendo para você viver a verdadeira espiritualidade, a sinceridade. Viver a palavra de Deus lá onde você está. Você é da Assembleia, fique lá. Você é católico, carismático, fique lá, não saia de lá. Você é da Presbiteriana, Adventista, da Universal, da Mundial, da Nazarena Internacional, da Igreja das Moças Bonitas, da Igreja Evangelho dos Moços Bonitos. Fique lá, dê o seu testemunho. Igreja Batista, Capela da Bênção, Deus é Amor, Jeová, seja lá quem você for, existem igrejas falsas de Satanás. Não estou dizendo essas, dessas vocês têm que sair. Posso nomear alguma, mas não vou fazer isso agora. Falsas. Igreja de Satanás, não de Cristo. Fachada. Você deve sair urgentemente de lá. Se você quiser uma conversão verdadeira, senão você vai se perder. Todos aqueles que estão lá. Não escapa um. Vocês estão entendendo? Tem falsas religiões? Tem, milhares. Mas tem igrejas, denominações que não são falsas. É as pessoas que lá dentro estão sendo falsas. Lá dentro, o povo e aqueles que pregam. São todos? Não, porque tem aqueles que são sinceros e verdadeiros. Estou pregando para que você seja sincero e verdadeiro lá. Você se converta lá mesmo. Se você não consegue, não consigo me converter aqui, então faça o que Deus
lhe inspira a fazer, mas não faça nada da sua cabeça, meus irmãos. Peça orientação a Deus, o Espírito Santo, se humilhe, peça orientação a Deus, Ele não vai rejeitar o seu clamor, a sua voz. Correção do versículo 10. Correção dessa tradução e das outras. Todavia, o Senhor não livrou seu humilde servo de ser esmagado pelo sofrimento, para que sua vida fosse um sacrifício pelos nossos pecados. Irmãos, esta é a tradução verdadeira, sincera, divina deste versículo. Essa que você ouviu anterior e a outra. Todavia Deus agradou moê-lo. Na outra tradução, o Senhor quis que esse humilde servo fosse esmagado e sofresse muito. Isso é mentira. Falsa tradução. Ou erro de tradução. Erro. Eu disse falso, pode não ser falso. Erro. Talvez os tradutores não eram falsos, porque tem tradutores falsos também. Como tem crentes católicos falsos, teólogos, dirigentes e autoridades falsas, também tem tradutores falsos, são estudiosos também. Mas podem ser também um erro da tradução, tentando fazer do original, que já existia esse erro, porque o hebraico, o aramaico, essa língua grega e o latim antigo, o aramaico também, eram completamente diferentes, sua expressão, sua cultura, o sentido das palavras. Meus irmãos, a palavra hebraica tem vários significados, até no português tem palavras, em outras línguas também, tem palavras que ficam vários sentidos diferentes. Olha, então ficou essa correção no versículo 10, Isaías 53, 10. Não foi Deus que agradou Moisés, não, o seu filho, jamais. Mas foi assim, ó. Então fica na tradução correta. Já interpretada para você, o versículo 10 de Isaías. Todavia o Senhor não livrou seu humilde servo. Não livrou seu humilde servo de ser esmagado pelo sofrimento, para que sua vida fosse um sacrifício pelos nossos pecados. Então, Deus esmagar, Deus castigar, Deus fazer sofrer é uma coisa. Agora, Deus permitir, Deus deixar, Deus não intervir é outra. Quando Deus não intervém, às vezes de duas crianças que a mãe deixou à noite e saiu de madrugada porque tinha acabado a energia, cortaram a luz, a energia. Isso é fato que eu estou falando. E daí aquelas velas, tinha duas crianças, sozinhas em casa. Aquelas velas, elas derreteram, pegou fogo na casa e matou as duas criancinhas queimadas dentro da casa. A mãe, quando voltou de madrugada, viu, tomou este drama terrível. A mãe não quis, de jeito nenhum, que as crianças dela fossem queimadas no fogo. Não quis. Duas crianças. A mãe deixou a vela, tinha cortado a luz, não tinha dinheiro para pagar a luz, ficou sem luz, estava usando vela. As velas derreteram e queimaram ali o pano, os móveis, e a casa pegou fogo. Morreram queimadas, vivas as duas crianças, filhas dela. Olha o desespero, o drama. Não sei o que ela foi fazer de madrugada, eu não sei. Se ela foi para o hospital, se ela foi se prostituir, se ela andava na luz, se ela andava nas trevas, eu não posso julgar, eu posso dizer o que é que essa mãe foi fazer naquela noite. Não posso julgar, meus irmãos, não posso adivinhar, não posso falsificar nenhum drama de ninguém. Se ela estava em mau caminho, ou bom caminho, se ela foi se prostituir, ou se ela foi para uma vigília, uma oração, se ela foi, sei lá, você está entendendo? Então, foi Deus que castigou aquelas crianças com fogo, foi Deus que matou aquelas crianças? Não. Foi a mãe que matou aquelas crianças? Não. Aqueles que cortaram a luz, porque ela não pagou a luz, e quem não paga a luz é cortada a energia. Foram eles que mataram e queimaram? Não.
Deus livrou aquelas crianças? Não. Crianças têm anjos? Tem. Deus mandou os anjos para ter? Não. Deus é culpado? Não. Deus é cruel? Não. Quem tem a culpa numa situação dessa? Quem errou numa situação dessa? Todos, quase que em comum, vão dizer: o erro foi da mãe. A mãe é adulta, a mãe já tem juízo. Não podia deixar 2 velas acesas em cima de móveis de madeira. É claro que vai queimar. Claro que vai dar BO. As crianças deixar de madrugada. Foi um erro da mãe? Foi um erro da mãe? Foi. Essa mãe, ela errou, sim. Ela cometeu esse erro. Foi um erro involuntário. Ela não fez isso de propósito, que queria matar. Foi um erro involuntário, inconsiderado. Faltou prudência nessa mãe, faltou. O erro foi de quem? Foi quem cortou a luz? Foi de Deus? Não. Foi dela? Foi, mas foi um erro involuntário. Falta de prudência. Você está entendendo? Não foi falta de amor aquelas crianças, não. Então, precisamos ser prudentes. Precisamos ser prudentes. Precisamos ser prudentes, irmãos. O erro partiu de quem? Dela. Tem perdão para o pecado dela? Tem reconciliação? Tem. As crianças estão na glória, nos céus. Foram martirizadas. Ela cometeu um erro involuntário, inconsiderado? Foi. Foi um erro grave? Foi, mas não foi por querer, de consciência. Vocês estão entendendo? Cometeu? Foi um erro grave? Foi. Mas é perdoável? Essa mãe pode sim ser purificada, ser transformada e ganhar o reino dos céus. O que aconteceu com Jesus foi muito pior do que com essas 2 crianças. Muito pior o que aconteceu com Jesus. Deus lançou fogo na casa para queimar seu filho. Deus castigou. Foi Deus? Não, Deus não interviu. Como naquele caso ali, daquelas crianças. Crianças inocentes, Deus não interviu. Deus não apagou o fogo. Apagou a vela, soprou, mandou um anjo soprar a vela, jogar água. Deus não pegou com os anjos e tirou as criancinhas lá de dentro. Não tirou. Deus deixou. Deus permitiu. Deus não interviu. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Deus deixou. Deus não interviu. E aqui, a tradução corretíssima é essa. Todavia o Senhor não livrou seu humilde servo. Ele não livrou. Deixou ele ser esmagado pelo sofrimento nas mãos dos ímpios. Interpretação da Bíblia para você. Para que sua vida, então, fosse um sacrifício pelos nossos pecados. Olha a sabedoria infinita de Deus. Então, Deus, ele não deixou de amar, ele não matou o seu filho, nunca. Não foi ele que infligiu o sofrimento ao seu filho, jamais. Não foi ele que castigou o seu filho, fez enfermar, torturou, não. Isso é mentira. Isso é erro de tradução. Então, temos que tomar cuidados, irmãos, nessa questão de interpretação da Bíblia. Vamos para o outro vídeo, em nome